Eu quero começar a minha palavra contando a história de um dos maiores gênios que já existiu, chamado Thomas Edison, o inventor da lâmpada. Mas, na verdade, ele teve mais de 2.000 inventos. Mas, quando ele era criança, uma vez ele chegou em casa com uma carta na mão e ele disse: mãe, o professor pediu para te entregar. E quando ela abre essa carta, a carta dizia: o seu filho é confuso demais. Ele tem algum transtorno e não tem como ele ficar nessa escola. Por favor, não tragam mais. Ele não deve vir no dia seguinte. Mas, com os olhos cheios de lágrimas, a carta que ela lia era a seguinte: o seu filho é um gênio. Essa escola não tem capacidade para ensiná-lo. Não temos professores adequados para ensinar tamanha habilidade dele. Depois de alguns anos, a sua mãe morre e Thomas Edison foi arrumar algumas gavetas da casa e ele encontrou no cantinho de uma gaveta a real carta, na qual a sua mãe havia lido com outras palavras para ele. Thomas Edison chorou muito. E aquele homem que se tornou um gênio do século, um dos maiores gênios daquele século, ele na sua biografia escreve: eu fui um menino confuso, mas eu tive uma mãe heroína e dedicada. E por isso eu me tornei um gênio desse século. Quando eu já tinha lido isso, mas o Senhor trouxe à minha mente de novo essa carta. Quando eu estava lendo isso, muitas vezes o que estava escrito, na verdade, naquela carta, é muitas vezes a carta que nós lemos do mundo para nós. Eu não sei como você tem vivido esses últimos dias, não sei como tem sido os últimos anos da sua vida, mas de repente você tem vivido baseada naquilo que o mundo tem escrito a teu respeito. Com certeza aquele menino passou por muitos conflitos, muitas vozes, muitos problemas ele passou naquela escola. Mas havia uma voz no meio de tantos ruídos que apontava o seu destino. Na verdade, aquela mãe, ela sabia exatamente o que estava escrito naquela carta, mas ela decidiu apontar o seu destino para o seu filho. Muitas vezes o mundo, ele nos revela uma carta cruel da real situação no que nós estamos vivendo hoje. Mas ainda assim há uma voz que aponta o seu destino. E a Bíblia relata que antes de nós nos formarmos no ventre da nossa mãe, Ele já havia nos escolhido. A carta de Deus para nós, Ele diz que nós somos eleitos, escolhidos. Nós somos filhos, nós fomos adotados por Ele. E a carta de Deus para nós ainda diz que eu tenho pensamentos de bem e não pensamentos de mal. E a carta do mundo, ela pode ser muito cruel. E quantas pessoas ainda estão vivendo paralisadas porque o mundo diz que nós não somos capazes. O mundo diz que realmente nada vai dar certo. Mas eu quero convidar a você a perceber que tem uma voz que está apontando o seu destino. E ela diz que você é um vencedor em Cristo Jesus. Não importa o que você está vivendo hoje, não importa o quão confuso ou quantas coisas não estão dando certo na sua vida, eu quero dizer que há uma carta de amor que diz que você consegue. Há um destino preparado para você. Não permita ser paralisado pelas vozes do mundo. Elas não te definem, mas a voz de Deus, ela te impulsiona até o teu destino. Thomas Edison era um menino que passou por muitas lutas, mas a mãe preferiu que a voz do seu destino fosse mais forte que a real voz que definia ele naquele momento. E, baseado nisso, eu quero falar que quando Jesus
ele foi batizado, houve também uma voz, dizendo: este é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer nele. Jesus não tinha feito milagres, Jesus não tinha começado o seu ministério, a partir dali começaria o seu ministério. Jesus ainda multidões não o cercavam, ele não tinha feito grandes maravilhas, milagres, coisas sobrenaturais, mas ainda assim havia uma voz que apontava o seu futuro. O grande problema é que o mundo ele nos olha hoje, mas Deus nos olha lá no futuro. Não importa o que você fez até aqui. Não importa quantas vezes você errou. Não importa quantas vezes você se frustrou. O que importa é que Deus não te vê hoje, mas Deus te vê lá na frente. E essa é a carta de amor de uma mãe para o filho. E eu quero que você entenda que a carta de amor de Deus para nós é assim. Eu não vejo como o homem vê. Eu vejo o teu coração. Eu vejo quando você decidir se voltar para mim e entrar no projeto que eu tenho para você. Por isso que eu não olho para você hoje, mas eu olho para onde você vai chegar. Por isso que eu sou a voz que te impulsiona em direção ao seu destino. E quando nós olhamos para a Bíblia, Davi em En-Gedi, fugindo de Saul. Nós tivemos lá em En-Gedi um lugar lindo. Para mim é um dos lugares que mais Deus fala comigo. Além de uma geografia incrível, eu sou apaixonada por aquele lugar. Eu já estive lá 2 vezes. E nós vimos exatamente na passagem que Davi foge de Saul e Davi se esconde numa caverna. Saul havia colocado mais de 3.000 homens para perseguir Davi. Davi estava em profunda angústia. Davi teve medo. Davi teve insegurança, Davi estava angustiado, mas Davi, quando você começa a olhar os salmos de Davi, você começa a ver Davi, ele não falando apenas do momento que ele estava vivendo, mas Davi declarando quem era o Deus da vida dele, Davi declarando o que Deus faria por ele naquele momento. Davi decidiu não ser levado por aquilo que ele estava vivendo hoje, mas Davi decidiu caminhar por aquilo que ele acreditava. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos sair de alguns cenários da nossa vida? Porque nós só declaramos aquilo que nós estamos vivendo hoje e não aonde nós desejamos entrar. A mãe de Thomas, ela sabia da real situação, mas ela decidiu declarar para ele o cenário que ele entraria. Davi no Salmo 121 ele fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Davi tinha angústia na alma? Tinha. E ele pergunta para ele: eu elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro diante de momento difícil que eu estou vivendo, fugindo, segurança, de frustração, de angústia, segurança, de frustração, de angústia, mas ele decide falar para a alma dele: ei, a maior certeza é que o Senhor tem o controle de toda a situação. Davi decidiu não viver por aquilo que ele estava vendo, mas Davi decidiu viver por aquilo que ele acreditava. Por isso que você vê Davi não escondendo o que ele estava vivendo, toda a angústia dos seus ossos, da sua alma. Mas você vê Davi logo em seguida falando de quem era Deus, que Deus viria com seu socorro, ou seja, é o poder de uma palavra. Davi sabia que era questão de tempo para ele entrar na palavra que ele estava profetizando. Quando você olha o Salmo 42, a Bíblia diz: assim como a corça anseia pelas águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Por que estás abatida, minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Por isso que Davi foi um homem que ele saiu do deserto para o trono. Porque ele sabia que não poderia ser conduzido pelas suas emoções, pelos seus sentimentos. Ele não podia ser conduzido pelo aquele momento que ele estava vivendo, mas ele precisava ser conduzido pela voz que cercava a tua vida. Há uma voz, há uma palavra de Deus que precisa governar a tua história, que precisa te impulsionar em direção ao destino que Deus tem para você. Davi sabia quem era Deus. Davi sabia que ele havia sido chamado por Deus para reinar. Então ele não poderia se permitir
estar paralisado pelas emoções, pelos seus sentimentos, porque ele sabia que havia uma palavra que era maior e mais poderosa do que Saul, do que o seu exército, do que todo o medo que ele estava vivendo. Davi sabia que o que reinava da vida dele era a palavra que Deus tinha para ele. Você vai ver em Mateus 2, Herodes sabia que ia nascer o Salvador, porque Isaías, os profetas já haviam revelado isso há muitos anos antes. E ele começa a perguntar, e os magos viram a estrela, ele começa a querer saber aonde que nasceria Jesus, porque ele sabia, porque havia uma promessa, que nasceria o libertador, nasceria o Salvador. Então Herodes não sabia onde Jesus estava, então ele manda matar. Ele pede para matar todos os meninos de 2 anos. Agora eu pergunto para você: qual é a ameaça que uma criança pode fazer ao poder de Herodes? Que tipo de ameaça ele pode gerar sobre o poder, sobre o domínio de Herodes? Ele é uma criança. Mas Herodes sabia que havia uma palavra sobre aquela criança, que seria o Salvador. Sabe o que o inferno, ele quer tentar destruir a tua vida? É porque há uma palavra sobre a tua vida. Ele não tinha medo da criança, mas ele tinha receio, porque a palavra estava sobre aquela criança. E ninguém pode ir contra aquilo que o céu já estabeleceu sobre a tua vida. Ninguém pode ir contra a palavra que o céu já determinou sobre a tua vida. Não era a criança que poderia, na verdade, trazer alguma estabilidade ou amedrontar o reinado de Herodes, mas era a palavra que estava sobre aquela criança. Há uma palavra de Deus sobre a tua vida. E da mesma forma que Herodes sabia e tentou fazer de tudo para destruir, o inferno sabe que existe uma palavra sobre a tua vida. Ele não sabe qual é. Por isso que ele tenta tocar nas suas emoções, nos seus pensamentos. E nós precisamos entender que a vida é como uma viagem de trem. De metrô, que é mais rápido, né? A vida é como uma viagem de metrô. E ali no metrô tem algumas estações, não é isso? Que a gente para. A palavra de Deus é o vagão que você entrou. Ela vai te levar até o teu destino. Mas se você permitir ser levado pelas suas emoções e pelos sentimentos, você vai ter que parar uma hora ou outra em algum vagão desse trem, em alguma estação desse metrô. Porque não adianta você querer caminhar em direção à palavra de Deus com raiva, com um sentimento de rejeição, de abandono. Quantas pessoas estão paralisadas em uma estação da sua vida, porque ainda não conseguiram se liberar de um sentimento de abandono, de rejeição, de ofensa, de mágoa. Mas eu quero dizer para você que na vida nós vamos ter que parar em algumas estações, sim. Porque não dá para viajar carregando entulho, carregando bagagens. Não dá para chegar a viver o destino que Deus tem para você dentro desse vagão, carregando sentimentos que não vão te conduzir até o destino. Aí você vai ter que parar no vagão. E imagina que essa estação é como se fosse uma olaria. Você vai ter que descer para Deus trabalhar em você, para Deus te curar de dores que não vão te levar ao teu destino. Você vai ter que descer em algumas estações e só vai sair dali quando você perdoar. Aí você fala: Senhor, está demorando muito, Senhor. Vai demorar até você permitir que Deus te cure nessa estação que você parou. Porque senão você não vai para a próxima. E aí você vai ter que parar. Se você não permitir que Deus cure algumas coisas dentro de você, às vezes a sua forma explosiva de falar, às vezes o seu temperamento, a sua forma de você lidar com o seu marido,
Às vezes a dor de uma rejeição, de um abandono, de um abuso. Às vezes você foi rejeitada pelos seus pais, pela sua mãe, pelo seu pai. Você teve que ter sido adotada por outra família. E você carrega a dor dessa falta de perdão. E você muitas vezes não consegue entender porque a sua mãe fez isso com você. E você fica carregando dores. E aí você vai ter que descer desse vagão. E vai ter que parar nessa estação. E só vai sair dali quando você permitir ser tocado por Deus, pelo oleiro que vai moldar a sua vida e vai te preparar para o próximo nível da tua história. E aí você continua andando. Aí, em determinado momento da tua vida, o vagão, o metrô tem que parar. Porque você simplesmente está permitindo ser levado pelos sentimentos. Não, porque nada dá certo, eu estou desanimado, eu estou frustrado. Parece que nada na minha vida dá certo. Aí você tem que descer para Deus trabalhar na sua vida. E aí você estava na igreja, envolvido na obra, caminhando na presença do Senhor. E de repente você decide, me decepcionei. Fui traída. Eu não quero mais saber de igreja. Eu prefiro descer. E vou ficar aqui. Cheio de ferida e cheio de dores. Enquanto Deus não te curar, você não vai subir no vagão. E continuar em direção ao teu destino. Você sabe que por um momento na minha vida eu parei numa estação. Em algumas, né? Todos nós paramos. Mas eu me lembro que em algum momento do meu ministério eu falei, quer saber? Eu não preciso disso. A gente se dedica, as pessoas nos traem. Nós fomos traídos, muito traídos nesse momento. E eu fiquei mal emocionalmente, mal fisicamente. E eu falei, quer saber? Eu vou largar tudo. Eu não preciso disso. A gente acha que não precisa de Deus, né? A gente acha que não precisa. A gente acha que Deus que precisa da gente na obra, né? E aí eu fiquei naquela estação. Só que nós precisamos entender que não dá para passar para outra fase da sua vida se você não liberar sentimentos que te aprisionam. E deixa eu te falar, libera, porque você não sabe o que Deus tem preparado para aqueles que permitem liberar sentimentos, dores, feridas na tua alma. E aí Deus, quando eu liberei, quando eu me arrependi, quando eu permiti descer na olaria, Deus fez assim, parece que a velocidade do metrô aumentou. Porque é assim. Deus acelera. Tudo aquilo que foi roubado na tua vida, Deus dá em abundância. Tudo aquilo que foi roubado, que você perdeu, Deus restitui muito mais. Não permita ser paralisado nessa estação. Eu não sei o nome que você pode dar a essa estação. Qual o nome que você pode dar a essa estação que você está parada há anos? Eu me lembro que quando nós vamos viajar, e aí às vezes a gente vai viajar para fora, muitas malas. Agora não dá para levar muitas malas, né? Porque tem limite. Mas muitas malas com criança, mãe, sogro, não sei o quê. Aí quando vem o maleiro, que alívio, não é? Quando vem aqueles homens para ajudar a carregar nossa mala. Tem pessoas que estão carregando muitas malas. Mas entenda. Cadê os maleiros dessa geração? Para ajudar a aliviar o peso da tua alma. Nós precisamos ser maleiros na vida de alguém. Enquanto estamos remoendo as nossas dores, parando em estações, tem pessoas lá atrás de você que contam com você. Os maleiros que aguardam na próxima estação. Para aliviar a dor, aliviar o peso. Aliviar o que muitas pessoas estão carregando durante anos. Você sabe que tem pessoas que carregam uma vida inteira, dores, amargura. Uma vida inteira. E nunca vão tocar naquilo que Deus tem para ele. Porque na verdade tudo que o inferno quer não é roubar a tua palavra, porque ele não pode roubar uma palavra que Deus estabeleceu sobre a tua vida, mas é te roubar da palavra que Deus tem para você. E sabe quando ele rouba? Como ele rouba? Não permitindo que você suba no próximo vagão. E você só olhe para a sua dor.
Só olhe para as suas feridas. Só olhe para as suas decepções. E você quer dar nome. Você quer justificar porque não perdoou. Você quer justificar o que fizeram. Ei, uma vez Deus falou para mim: a sua justiça são como trapos de imundícia, a Bíblia diz. E Deus falou isso para mim. Eu falei: meu Deus. Quando a gente olha para Paulo em Timóteo, ele em cartas em Timóteo, ele escrevendo em Timóteo, acho que está em 2 Timóteo, 2 Timóteo 4, eu vou ler aqui. Ele diz assim, porque, eu estou falando de Paulo, que no final da sua trajetória ele fala assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ou seja, eu cheguei até aqui. Eu consegui dominar as minhas emoções, eu consegui olhar para o alvo que é Cristo. Eu tive muitas lutas, perseguições, prisões, mas eu combati o bom combate. A fé nunca faltou na minha vida, então eu consegui chegar até aqui. E por isso eu não deixei as minhas emoções, os meus sentimentos me dominarem. Mas no final, depois de ele dizer isso, ele fala assim: porque Demas me desamparou. Ele amou, mas os presentes, esse século, né, o presente desse século. E ele foi para Tessalônica. Aí ele fala assim: Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, porque Marcos, e trazei-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Marcos também havia desamparado ele, mas ele decidiu não tomar essa dor para ele. Ele entendeu que o propósito era maior do que os seus sentimentos. Então ele fala: mesmo assim, traz Marcos, porque há um propósito muito maior do que os meus sentimentos, que é o ministério. Então traz Marcos, porque ele vai ser útil para o ministério. Então eu vou deixar as minhas emoções, os meus sentimentos de lado. Eu entendo que Demas me abandonou no pior momento da minha vida. Agora eu estou aqui em julgamento, eu estou sozinho, mas Lucas está comigo. Ele fala: também enviei Tíquico a Efésio. E quando você vier, você traz a capa que eu deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente pergaminhos. Então você vê Paulo abandonado no último momento ali da sua vida, num julgamento, mas ele fala assim: mas traz a capa, porque o frio estava chegando, traz os livros. Ou seja, ele não deixou de fazer a obra dele. Ele não deixou de enviar as pessoas. A Bíblia vai falando que ele vai enviando as pessoas. Ele não deixou de viver o seu ministério, porque não adiantaria Paulo chegar até aqui, nesse capítulo, e no final ele permitir que as suas emoções, seus sentimentos dominassem e atrapalhassem a grande missão pela qual ele foi chamado. Paulo, ele não teve um relacionamento com Jesus, ele não andou com Jesus. Mas entenda, o que você precisa é crer. Você não precisa ver, você precisa crer. Paulo entendeu que ele deu a sua vida por algo muito maior do que ele. Muito maior do que o mimimi, muito maior do que os conflitos da tua alma. E muitas vezes nós estamos perdendo tempo dando brecha para a nossa alma, querendo conversar com a nossa alma. Davi era muito objetivo: espera em Deus. Eu sei que a minha alma está aflita, eu sei que eu estou angustiado, mas olha só, a resposta o caminho é: espera em Deus. Ou você confia, ou você não confia. Ou você vai ser direcionado pelo medo, pelas emoções, pelos sentimentos, ou você decide confiar em quem você crê. E aí, Paulo continua: Alexandre, o latoeiro, ele causou muitos males, mas o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Ou seja, que seja feita a justiça de Deus e não a minha. E quantas vezes ao longo da nossa caminhada vamos armazenando na nossa mala entulhos, e nós queremos pagar com a mesma moeda, nós viramos o rosto para alguém porque te fez mal. Mas há um propósito muito maior, que vai além da tua vida, mas é a partir da tua vida que outras pessoas vão ser tocadas por Cristo. E Paulo entendeu isso, que era muito maior do que aquilo que ele queria ou não que andasse com ele, do que aquilo que fizeram ou não com ele. Havia um propósito muito maior. Paulo não estava andando para o micro, Paulo estava olhando para gerações que seriam alcançadas a partir do seu posicionamento naquele tempo. Gerações, nós somos a geração que ainda perpetua, que ainda ecoa,
por causa do posicionamento daquele homem. E as gerações vão seguir. Mas você decide parar hoje pelos sentimentos, porque te feriram, ou continuar por Cristo. Ou continuar porque há uma palavra sobre a tua vida. E você precisa decidir se vai perder esse metrô, ou prefere morrer nessa estação que você sabe muito bem qual é o nome. E Paulo, ele fala: tu guarda-te também dele, porque ele resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Paulo sabia que por mais que ele passasse por lutas, por perseguições, por desafios, e todos nós vamos passar, você, se não foi, você vai ser desamparado no momento da tua vida. E por aqueles que você menos espera, por aqueles que estão do teu lado. Paulo foi decepcionado, Paulo foi abandonado, Paulo foi traído por aqueles que andavam com ele. Deixa eu te falar, no metrô da nossa vida, na viagem da nossa vida, você vai ter que passar por desilusões, por desamparo, por abandono, por traições. Mas não foque no que você passou, foque na forma com que você reage a tudo isso que fizeram com você. Porque a forma que Paulo se expressa diante de todas essas estações difíceis que ele teve que viver é o seguinte: mas a pregação, ela chegou a todos os gentios. Ele sabia que as perseguições foram até importantes, porque ele percebeu que Jesus estava com ele, que Deus não havia desamparado ele nem um momento. Deixa eu dizer, o momento que você mais vai buscar ouvir a voz de Deus é no maior momento de angústia da sua vida. Lembra que eu falei na minha última pregação? Precisamos, na verdade, nos saborear da presença. Precisamos, na verdade, experimentar a presença de Deus na maior ausência da nossa vida. Davi viveu uma ausência, eram homens atrás dele, ele estava cercado de morte, mas ele contemplou a presença de Deus. Contemple a presença de Deus na maior ausência da sua vida. Paulo estava ali, desamparado, injustiçado, abandonado, mas ele ainda assim contemplou a presença de Deus. Ele fala: mas o Senhor não me desamparou. E por isso, a palavra alcançou a todos os gentios. E a Bíblia, ela vai seguindo, e ele vai declarando: e o Senhor ainda me livrará de toda a má obra, e guarde-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. E Paulo começou a declarar aquilo que estava por vir. Sabe por que muitas vezes você não sai dessa estação? Porque você só declara o que vive e não aquilo que você quer viver. A forma mais fácil de você entrar no outro nível da sua vida é começar a profetizar aquilo que você quer viver. Para de murmurar. Para de lamentar a sua dor. Olhe para ela e fala: eu profetizo vale de ossos secos, que tu vai voltar a viver. Comece a olhar para a sua dor não murmurando: ah, mas o meu marido não muda. Mas o meu casamento está assim há anos, nada acontece, tudo que eu começo a fazer não dá certo. Ei, e você vai continuar nessa estação, porque você está trazendo ela para a tua vida. Você sentou nela e você começa a declarar aquilo que você está vivendo. Ei, começa a dar tchau para ela, declarando a próxima estação da tua vida. Começa a dar tchau para ela, declarando: eu vou viver coisas grandes. Há uma promessa ali me esperando. Por mais que a terra diga: ah, é um menino confuso, a mãe dizia: é um gênio. Por mais que a terra olhe para você: ah, você é apenas um pastorzinho. Deus fala: é um rei, o meu rei Davi. Por mais que a terra olhe para você, como os espias olharam e 10 falaram: ah, a terra é boa,
Mas tem muitos gigantes, não é para nós não. Eles nos veem como, nós nos vemos perto deles como gafanhotos. Josué e Caleb, que não se moviam pelas suas emoções, mas por aquilo que eles acreditavam, falavam: a terra é boa, tem gigantes, mas ela é nossa, porque foi dada uma palavra que o Senhor daria para nós. O que tem te movido nesse tempo? Aquilo que os seus olhos estão enxergando? Ou a palavra que Deus tem para você? Há uma palavra de Deus para a tua vida. E em cima disso, desse poder da palavra de Deus, eu quero ler com você 2 Samuel. Quero que você abra 2 Samuel 9, versículo 8. Começa a declarar hoje aquilo que você quer viver amanhã. Porque quando você declara hoje aquilo que você quer viver amanhã, você já se prepara para o teu futuro. As mulheres tiveram a festa de gala, não foi aí? Vocês procuraram, vocês já estavam pensando no vestido antes da festa. Vocês já estavam se visualizando com o vestido. Vou colocar esse brinco, essa maquiagem. Vou chamar a fulana para maquiar, a outra para fazer meu cabelo. Não é assim? Porque vocês já estavam se vestindo na mente do teu futuro. E assim é com Deus. Você não é movido por aquilo que você vê. Você é movido por aquilo que você crê. E se Deus tem uma palavra para você, qual a palavra, pastora? Uma palavra para você, você sabe. Se você é uma pessoa que tem intimidade na palavra, com Deus, você sabe. Se alguém profetizou algo para a tua vida, se alguém falou algo para você, e aquilo tocou no teu coração, e o Espírito Santo confirmou no teu coração, por que você não está se vestindo do teu futuro? Se Deus falou para você, você vai estudar fora, você vai fazer faculdade fora, por que ainda não fez curso de inglês? Se prepara para o teu futuro. Não fique sentado na estação, paralisado, desanimado. Vai fazer um curso, vai fazer uma faculdade. Reaja. Se mova. Não fique sentado na frustração. Às vezes, essa semana, estava conversando com uma pessoa, e a gente até riu, mas é sério. Porque, não vou falar o nome, porque ela, não vou falar, acho que ela está aqui. Mas, e ela falou assim: pastor, eu recebi um diagnóstico há alguns meses. E qual era o diagnóstico? De um nódulo, mas era benigno. Eles pediram para investigar, vão ficar acompanhando. Mas, pastora, você acredita que eu já me visualizei careca, de lenço? Pastora, eu já me visualizei assim: olha, doutor, se precisar tirar tudo, já tira tudo agora. Já tira, peraí. Mas o diagnóstico era maligno? Não. Olha como é que a mente, ela é capaz de destruir, de te levar para um futuro que Deus não tem para você. Uma palavra, ela pode te matar, mas também ela pode te impulsionar em direção ao teu futuro. Do que você tem se alimentado? Aí eu falei: meu amor, poderia ser maligno. A gente está falando de um Deus que pode todas as coisas. Poderia ser o que for. É o haja de Deus. E haja luz e houve luz. No meio de quê? De um cenário favorável? Não. De trevas, de caos, do nada. Então a sua vida pode estar um caos, trevas, escuridão. Se tem uma palavra, o cenário da terra vai ter que se render à voz que o céu tem para você. Não adianta. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Não importa, pode vir o que vier, a última palavra vem do Senhor. E se for, vai vir para a vida, não para a morte. Vai vir para edificar o nome de outras pessoas, edificar o nome do Senhor na vida de outras pessoas. Vai ser para que o meu Senhor seja conhecido como Deus que no meio do caos transforma todo o cenário de morte em vida. O Deus que faz a obra, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. O Deus que transforma um vale de ossos secos num exército poderosíssimo. Não duvide de uma mulher e de um homem que carrega uma palavra de Deus. Jesus, um menino, uma criança, carregava uma palavra. Mas Herodes entendeu que não se tratava do menino ser ameaça, mas a palavra que o céu já havia estabelecido. Não há decreto na terra que possa mudar o que o decreto do céu estabeleceu para a tua vida.
Ele falou, matem os meninos, mas o céu dizia, ele é o Salvador. Ele é o libertador. E ninguém pode ir contra o que o céu já estabeleceu sobre a tua vida. Por isso que caminhar com Deus é caminhar fora da lógica humana. É olhar para o que você está vendo e dizer, não, ele vive. Ah, mas o seu casamento está falido. As suas finanças, essa porta já está fechada de emprego. Não, não. Se Deus tiver que abrir, Ele vai abrir. Se Deus tiver que restaurar, Ele vai restaurar. Porque agindo Deus, quem impedirá? Você conhece outro Deus que sustenta os firmamentos, que dá limite às ondas do mar, que fez os céus e a terra? Ei, não há ninguém que seja mais poderoso do que o Deus da nossa vida. Então não duvide de um homem e uma mulher que carrega a palavra de Deus. E geralmente quando nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos pessoas tão improváveis, né? Pessoas que são realmente como um vaso de barro. Mas quando o olheiro toca e derrama a tua essência, a preciosidade da tua presença, ai, é poderoso demais aquilo que Deus pode fazer na tua vida. Se você estiver acessível, se você estiver rendido ao Senhor. E por isso que 2 Samuel 9, aqui Davi, ele se lembrou que ele havia feito uma aliança por amor a Jonatas. E ele perguntou se havia alguém ainda da casa de Saul. Jonatas era filho de Saul. Eles haviam morrido, mas Davi tinha muita aliança com Jonatas, filho de Saul. E ele se lembrou, e ele pergunta, tem alguém da casa de Saul para que eu possa honrar? Para que eu possa honrar essa pessoa? E aí eles falaram, tem sim. Eu vou ler. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei, és tu, Ziba? E ele disse, servo teu. E ele fala, não há ninguém, não há ainda algum da casa de Saul para que use dele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Essa é a carta do mundo, ela vai por aquilo que você não tem. Ela vai, na verdade, escrevendo a tua dor. Ela vai escrevendo a tua vida de acordo com o rótulo que as pessoas te dão. Ela vai te definindo pelo pior capítulo da sua vida. Ele havia ficado aleijado quando criança. E Deus manda chamar Mefibosete. E ele fala, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. No versículo 8 diz, então se inclinou e disse, quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Ele se intitula como tal morto. Então vamos lá. Mefibosete, que estava aleijado, ele era filho de Jonatas e neto de Saul. E Davi havia feito uma aliança com Jonatas, de honrar, continuar honrando a sua casa, os seus herdeiros. E ele chama Mefibosete. Mefibosete que estava em Lodebar. Lodebar é lugar de esquecimento. É lugar de abandono. Lodebar é lugar de terra seca, lugar de miséria. Então nós estamos falando de um herdeiro, alguém que tinha direito a uma herança e que em nenhum momento ele foi reivindicar, ele não bateu na porta do rei falando da aliança, falando da herança que ele tinha direito, não. Ele preferiu se mudar ele preferiu estar em Lodebar, o lugar de abandono, de esquecimento, o lugar de miséria, o lugar de terra seca. E quantas vezes nós estamos aqui sim, na geografia da nossa alma. Lodebar era um lugar geográfico, um lugar físico, que ele estava morando.
Mas eu creio que por todo o cenário que esse menino viveu, que esse homem viveu desde a sua infância, Lodebar também era o cenário geográfico da sua alma, das suas emoções, porque foi um menino que cresceu marcado por rótulos. Você é o aleijado, eu fico imaginando ele pequeno. Você é o aleijado, você não serve para nada. Então a vida ela vai apontando exatamente aonde muitas vezes é uma defasagem nossa, é uma debilidade nossa, é um lugar, um cenário que nós caímos, o nosso pecado. Às vezes você é um traidor, você é um injusto, e a vida continua te marcando por esse rótulo, porque ele foi apresentado como o aleijado. O aleijado que está em Lodebar, ou seja, que está num lugar de terra seca, que não dá em nada. E muitas vezes nós estamos assim com as nossas emoções. Lá em Lodebar, um lugar de esquecimento, um lugar onde nada produz, nada frutifica. As nossas emoções, elas nos paralisam ao tal ponto que não conseguem mais gerar frutos à nossa vida. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, dominam a nossa vida. Nós somos dominados pelos nossos pensamentos. Então vai mais um dia e a vida vai se repetindo e você vai se acostumando com aquela situação. E muitas vezes nós estamos assim, aleijado na nossa alma, onde a gente não sai do lugar. A gente fica no mesmo lugar durante anos. Sabe aquela pessoa que tudo que ela começa, ela não termina? Parece que a vida dela está paralisada. E ela não está paralisada só nas emoções, porque isso reflete para a vida dela no todo. Então, muitas vezes nós somos o Mefibosete. Nós temos direito à herança, mas decidimos acampar em Lodebar. Decidimos criar morada nesses sentimentos que não produz nada na nossa vida, só morte, só abandono, só esquecimento. Então, quando Davi manda chamar Mefibosete, ele não tira apenas Mefibosete de um espaço geográfico, de um lugar geográfico e leva para outro. Ele também dá a oportunidade dele entender quem ele era para o rei. O que eu quero dizer para você é que você precisa saber quem você é para o rei. O rei manda te chamar hoje. No lugar de Lodebar que você se encontra. No lugar das suas dores, das suas aflições, do seu desânimo, do seu cansaço, da sua falta de esperança. Muitas vezes você está aleijado na alma. Não no físico. Mas está paralisado na tua alma, que é pior. Mas eu quero dizer que o rei manda te chamar. E quando o rei manda te chamar, até um homem que estava em Lodebar tem lugar na mesa do rei. Até um homem que era um aleijado, um esquecido, passa a ser um herdeiro. Até um homem que não era nada, que vivia numa terra infrutífera, uma terra seca, tem lugar no banquete do rei. E Davi fala, a partir de hoje, ele vai ter lugar na minha mesa. Mefibosete comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. Eu quero dizer que você precisa sair de Lodebar. Saia de Lodebar. Escreve aí, eu estou saindo de Lodebar. Saia de Lodebar. Profetiza isso para a tua vida. Eu estou saindo de Lodebar. E deixa a bagagem do passado. Deixa a rejeição. Ele foi rejeitado, aquele menino. A vida foi ingrata com ele. Ele era herdeiro, mas estava abandonado e esquecido. Mas eu quero dizer que o pai não te esquece. Pode uma mãe esquecer de amamentar um filho, mas jamais eu esquecerei de você. O rei lembrou, não. O céu lembrou. E ecoou no ouvido de Davi. Você vai ser lembrado por aqueles que você menos espera. Porque o céu vai fazer você ser lembrado. Naquele emprego, naquela ficha que você deixou naquele trabalho. Você vai ser lembrado. E Deus tira você de Lodebar, lugar de morte, de esquecimento, para um lugar na mesa do rei. E Davi fala, todos os dias ele vai sentar à minha mesa como um filho de rei. Eu quero dizer que um aleijado esquecido tem lugar na mesa. Eu não sei como você pode se intitular hoje, mas isso é o seu passado. Mas olha agora para o teu futuro. Você é herdeiro do rei.
Você é filho, você é filha. Saia desse quartinho, saia desse lugar que não cabe mais para você. Quem é filho não senta em qualquer lugar, senta ao lado do pai na mesa. Saia desse cenário que você está vivendo hoje. Largue a bagagem do passado que tem te limitado, que tem feito você perder a melhor estação da tua vida, o melhor cenário da sua vida. Porque a partir de hoje você só vai descer nas estações para você estender a mão para Mefibosete, que ainda está paralisado em Lodebar. E você vai chamar: ei, eu conheci o rei. E eu sou filha de um rei. Vem, porque tem lugar na mesa para você. Que nós possamos chamar outros que ainda estão em Lodebar, porque a partir de hoje ninguém vai ficar em Lodebar, porque o rei mandou te chamar. E ele transforma um menino que estava no deserto a um lugar no trono. Ele transforma um esquecido, um aleijado a um lugar da mesa. Só Deus pode fazer isso. Sabe por quê? Porque existiu uma palavra. Esse é o poder da palavra. Ninguém é esquecido quando tem uma palavra de Deus. É a palavra. Havia uma palavra sobre Mefibosete. Ele é herdeiro. E herdeiro não habita em qualquer lugar. Herdeiro tem comida na mesa. Herdeira tem lugar ao lado do rei. Você que de repente chegou aqui, fala: pastora, eu estou em Lodebar. Até hoje eu estava em Lodebar, mas eu quero ter acesso a esse lugar. Eu quero ter acesso à mesa do rei. E ele fala: porquanto de contínuo comia a mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Deus coloca o coxo assentado no lugar dos reis. Deus coloca o menino que cuidava de bicho assentado no trono. O que Deus pode fazer quando você entende o valor da palavra que te cerca? Não duvide do que Deus possa fazer na sua vida. Comece a contemplar a presença do Senhor, porque você não está perdido, você não está esquecido. Fala: Senhor, eu decido, eu não quero mais ficar nessa estação da minha vida. Eu quero andar, eu quero caminhar sobre essa palavra. Eu não quero mais me mover pelas emoções. Eu quero ser como Paulo, Senhor, que mesmo caluniado, humilhado, abandonado, rejeitado, ele decidiu que a obra do Senhor, a palavra que Deus tinha para ele, era muito maior do que ele permitir que alguns sentimentos pudessem paralisar a tua vida. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que muitas pessoas ficam paralisadas nessa bagagem do medo, ficam inseguras. Deixa eu te falar, o medo é a maior arma de Satanás contra a nossa vida, porque o medo te paralisa mesmo. O medo te limita. O medo, ele impede o teu acesso às coisas que Deus tem para você. Mas eu quero dizer que Deus não nos criou com o espírito de medo, mas com o espírito de ousadia. Com o espírito de ousadia. Todo espírito de medo, todo espírito de rejeição, você que foi abandonada, você que foi traído, você que foi rejeitado desde a sua infância, eu quero quebrar, eu quero profetizar um novo tempo de Deus sobre a tua vida. Lodebar nunca mais. Profetiza isso para a tua vida. Lodebar nunca mais. Agora eu sei quem eu sou. Eu quero profetizar que todas as palavras que o Senhor tem para a sua vida vão se cumprir, porque você não vai ser mais conduzida pelas emoções, você não vai ser conduzida mais pelo medo, você não vai ser mais paralisada. Pode vir, tem mais gente. Todos os dias o inferno ele bate na nossa porta, porque ele não pode nos tocar, mas ele pode jogar dardos inflamados na nossa mente, fazendo nós acreditarmos naquilo que nós não somos, mudando a nossa identidade. Todos os dias o inferno ele tem uma carta, como a escola teve para Thomas Edison: você não é capaz, esse lugar não é para você. Você nunca vai conquistar isso. Você nunca vai conseguir. Você nunca vai casar. Você vai repetir a história da tua família. Você vai repetir o que todas as suas gerações experimentam. Às vezes é uma enfermidade. Às vezes é um abandono. Às vezes é uma rejeição. Mas eu quero profetizar que esse é o tempo onde Lodebar não é mais morada.
aonde o lugar que Deus tem para você é um lugar de intimidade, é de relacionamento, que você possa mergulhar em águas mais profundas essa noite. Você fala: Senhor, eu quero águas mais profundas, onde as minhas emoções são abafadas e eu seja conduzida apenas pelo Teu Espírito. A sua identidade não é definida por aquilo que você está vivendo hoje, mas entra nesse vagão, porque à medida que você permite Deus tocar a tua vida, você permite viver aquilo que Deus tem, você vai reconhecendo a sua identidade nele. Lodebar não é para você. Todas as vezes que o inferno tentar fazer você acreditar que você não merece, que você não é capaz, que você tem que voltar e mergulhar naqueles sentimentos que te oprimem, que te frustram, você vai falar para o inferno: Lodebar não é para mim, porque agora eu sei quem eu sou. Eu tenho lugar na mesa do Rei, eu tenho lugar na mesa do Pai. E não é qualquer comida que tem na mesa do Pai, é o melhor banquete do céu para a tua vida. Que você seja alimentado durante essa semana pela palavra de Deus. E quando você encontrar um deserto na tua vida, você vai falar igual Davi: por que está abatida minha alma? Confie em Deus. Assim como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre, assim vai ser a sua vida. Você não vai ser abalada, levada pelas circunstâncias, mas uma mulher e um homem firmado na rocha é como uma casa firmada na rocha. Pode vir os ventos fortes, a tempestade, mas ela jamais será destruída, porque não diz respeito a quem ela é, mas aonde ela decidiu estar. Que você seja um homem ou uma mulher que decida mergulhar na presença de Deus. A sua vida não pode ser de domingo em domingo. Isso não transforma a vida. Você pode até conseguir um milagre, mas os que queriam milagre, no final a multidão se despedia, mas tinham aqueles que queriam a presença e entravam no barco, que eram os discípulos, e acompanhavam Jesus. Não venha para receber apenas o milagre, mas venha para ser íntimo. E o íntimo reconhece a voz de Deus no meio de qualquer ruído do mundo, no meio de qualquer carta que o mundo tente ler para você e definir a tua história. Você vai reconhecer a voz de Deus, porque palavras mudam destinos. Que você seja transformado pela palavra que o céu tem para sua vida, em nome de Jesus.